Nel somos escritores bem metódicos, né? A gente gosta de planejar tudo antes, né? Todo esqueleto, tudo certo. Não quer dizer que não tem um processo de causa no meio, e o processo de causa é justamente, por exemplo, a gente não consegue planejar diálogo. Claro. E diálogo é uma coisa que vai surgir na hora. E o diálogo precisa surgir na hora porque ele precisa ser uma troca. Diálogo, isso é até quase uma aula sobre diálogo, a gente fala sobre isso. Se você planejar o diálogo, não vai dar certo. Né? Porque você vai falar uma coisa, eu tenho que responder não o que o autor tá ali no resuminho quer dizer, mas ele tem que responder segundo o que o outro perguntou. Sim. Senão não fica uma coisa E no coerente. estado de espírito que ele chegou naquele momento para a E conversa. segundo o que você já entendeu do personagem. Porque ao longo do processo o personagem vai ganhando uma certa vida também. Você vai entendendo como é que é aquele personagem. Quase que um processo... Você tá baixando um santo, quase que assim, né? O diálogo é uma coisa que acontece muito, aquele famoso mate os seus queridinhos, né? Que vários livros de escrita têm essa expressão, que é kill your darlings, né? Mate seus queridos. Que é tudo que tu gosta muito. Nossa, eu amei essa frase. Provavelmente é melhor cortar ela. Perfeito. Porque é uma coisa que tu idealizou na tua cabeça, uma frase de efeito. Ela pode ser bonita. Mas ela não vai responder Exatamente. aquilo. E muitas vezes isso acontece Sim. com o diálogo. Porque tu pensa assim, meu, que foda, o meu personagem chega e fala... Sei lá, eu vou dar um exemplo. Você diz uma frase que você pensou antes de chegar na hora de escrever. Vou dar um exemplo. Eu já tentei 2 vezes uma frase que ela não entra, ela não funciona. Tipo assim, ela é uma frase boa, mas ela não funciona. Que é como é que é? A vida é relativa e a morte é absoluta. Tu para e pensa, nossa, forte a frase. Você tem que escrever um romance todo ao redor dessa frase. E eu já tentei, cara, e não dá certo. Porque quando que um personagem vai falar isso? Ele pode ser um louco na rua, sabe? Que foi o que aconteceu comigo. Um cara sentou do meu lado no ônibus e falou: a vida é relativa à morte absoluta. Faz esse cara na história. Pronto. O mendigão maluco fala assim: ei, sabe do que mais? Gosta de leitinho? Por outro lado, existe o escritor jardineiro, que é o caso do Martin, que é também talvez um pouco o caso do Stephen King. Ele não gosta de... É muito Stephen King, né? Mas é porque ele tem outro método que ele não chama de jardineiro, ele chama de encontrar o fóssil, o Stephen King, né? Que ele chama assim, mas mas o jardineiro é isso, que o Martin fala isso, que ele planta, né, as suas sementes e tal, e espera crescer, vai né, cultivando até que vai crescendo, e você não sabe o que vai surgir daquela mas você sabe que vai surgir dali. O problema disso é que o lado bom é que você se surpreende, o seu leitor, e o lado ruim é que grandes chances de você não conseguir ter uma conclusão para aquilo, né? Porque você se vê, de repente... É a mão no volante. Não, é o que o próprio Martin faz às vezes. Não é uma crítica, não. Acho legal. Ele não consegue resolver e mata um monte de gente. Eduardo Spor critica. Não, nem Martin. É o corte. Mas assim, o Martin... Sem esse hate. Mas eu acho interessante. Mas o problema é que... Agora, como né, nós trabalhamos com prazo e a gente tem que chegar até o final e tudo... A gente procura fazer um roteiro, o que não quer dizer, de novo, não só diálogo, mas também você sente lá, quando vai chegando no final de uma história, que isso é muito interessante, cara, que você sabe o que vai acontecer, mas quando você está realizando aquele trabalho, vai vendo que todos os personagens estão caminhando para aquele final, né? O último livro que eu escrevi, que ainda vai sair, foi um pouco isso. Não conta o final, não. Mas é emocionante. Não, mas é realmente emocionante. Você vê que todos aqueles personagens, todas aquelas histórias, todas aquelas tramas estão convergindo. Parece que os caras estão marchando para aquela... não uma batalha, porque não necessariamente uma batalha, mas para aquele final, né? Só que, claro, para você poder improvisar, como você sabe, como no seu show, né? Você vai improvisar, mas você vai entrar num show sem ter nada. Não sei pra onde voltar. Exato. Claro. Aí fica bom. Concorda? Concordo. Aí você pode improvisar, porque você está seguro. Então, para ter essa segurança, eu não consigo começar uma jornada, um romance, sem ter tudo planejado. Pode até ver que eu mude, mas senão eu vou me sentir perdido. Será que o Tolkien começou assim? Ele só escreveu uma frase. Num buraco no chão vivia um hobbit. Aí ele... Cara, se for ver... vamos ver onde isso vai parar. O Tolkien, ele tinha planejado até... É interessante essa história mesmo. Ele tinha planejado o Senhor dos Anéis até a hora que eles chegam em Rivendell, ou Valfenda, né? E você vê que é interessante, porque até o momento que eles chegam em Rivendell, tem quase que um ciclo de jornada do herói do Frodo. Acontece tudo o que aconteceu no jornada do herói. Ele sai, ele morre, renasce... E pode voltar para o condado. Certo. Tudo aquilo ali acontece todo o ciclo da jornada do herói até ele chegar lá. E aí ele acabou e ele não estudava a jornada do herói.
Mas você vê como é que essas coisas estão na nossa Sim. cabeça. Sim, a gente falou até no programa que eu tive aí. E aí ele teve uma trava, ficou 7 anos sem escrever, depois que a jornada dos outros personagens, né, pra jogar o anel lá no, sei lá, na montanha, tudo, 7 anos sem conseguir escrever. Por causa então tem que planejar, né? Então